Agora, 3h05, a gente volta a falar da aprovação, agora há pouco, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, da PEC da redução da maioridade penal. PEC que reduz de 18 para 16 anos a idade para a responsabilização criminal de menores aqui no Brasil. A proposta é aprovada, então, na CCJ, é considerada admissível, né? Ou seja, os deputados dizem que ela não fere nenhum trecho da Constituição e agora deve ser criada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, uma comissão especial para analisar o mérito, se o Brasil deveria mesmo reduzir a maioridade, qual vai ser o impacto disso na segurança pública. Nós conversamos agora há pouco com o relator da PEC na CCJ, que foi o deputado Coronel Assis. Ele diz que a proposta atende a uma demanda da população brasileira. Eu acho que um saldo muito positivo, né? Eu acredito que esse é o primeiro passo que a Câmara dos Deputados entrega à sociedade brasileira. Daqui para frente nós teremos aí a formação, né, a nomeação de uma comissão especial pela mesa da casa e essa comissão vai ter aí, né, a missão final de se fechar esse texto e apresentar para o plenário, que também tem possibilidade também de ter aí algumas adequações lá em plenário. Mas eu acho que foi uma grande vitória, né, Faú? Nós temos aí uma demanda do povo brasileiro que com certeza foi atendida por esta comissão e dado o primeiro passo para que a gente possa avançar nessa matéria. Bom, e a respeito desse tema polêmico, a redução da maioridade penal, a gente dá início aqui a mais um debate Band News. Estamos recebendo aqui dois parlamentares com posições antagônicas sobre esse tema. Deputada Talíria Petroni, do PSOL, do Rio de Janeiro, ex-deputado do PL do Rio, Coronel, aqui de São Paulo, na verdade, deputado Coronel Tadeu. Obrigado, deputados, pela presença aqui, em primeiro lugar. Vou começar com a deputada Talíria, porque, na opinião da senhora, deputada, não deveria ser reduzida a maioridade penal no Brasil. Obrigado mais uma vez e boa tarde. Obrigada a vocês, boa tarde a todos. O enfrentar a violência é uma necessidade do Estado brasileiro. O Brasil é um país muito violento, são 46 mil homicídios por ano e esse cenário tem que ser enfrentado. Agora, dizer que a redução da maioridade penal vai contribuir para garantir segurança para as famílias é uma falácia. A gente precisa enfrentar o coração da violência, que é o crime organizado. E como a gente faz isso? Encarcerando jovens, muitas vezes que podem cometer pequenos delitos? Claro que não. Adolescentes representam apenas 1,24% do conjunto de presos no sistema prisional e também por atos infracionais. A gente faz isso sufocando o crime organizado, bloqueando o dinheiro que chega no crime organizado. A gente faz isso controlando armas e munições que não nascem nas favelas. A gente faz isso, por exemplo, tendo medidas para ter uma elucidação maior de homicídios no país. Não sei se vocês sabem, mas tem estados no nosso país que a elucidação de homicídios ela chega no máximo a 15%. Então você tem uma das maiores populações carcerárias do país e prende mal. 40% de presos provisórios, muitas vezes quem comete homicídios nunca, inclusive, é identificado. Então tem muitas medidas que têm que ser feitas e, sem dúvida, reduzir a maioridade penal não é uma medida que enfrenta a violência. É falácia em ano eleitoral. As pessoas têm medo da violência, é natural que esse medo exista, porque de fato o Brasil é violento. E aí a extrema-direita quer, para fugir, inclusive, do momento de degradação que ela vivencia, apresentar uma falsa solução para esse sentimento legítimo de medo das pessoas. Eu acho, termino com isso, para a gente se ouvir, que segurança pública é coisa séria. Enfrentar a violência talvez seja uma das principais tarefas do Estado brasileiro. Mas não dá para a gente apresentar uma falsa solução como a redução da maioridade penal. E para o senhor, deputado Coronel Tadeu, por que teria que ser reduzida a maioridade penal? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Talíria, minha ex-companheira de CCJ. Debatemos muito essas questões da segurança pública e é sempre uma alegria debater com a Talíria, porque a gente consegue debater em alto nível, né, mesmo que com posições diferentes. Mas vamos lá. Claro que, com todo respeito à opinião da Talíria, que falou muito sobre segurança pública, né, mas uma sociedade equilibrada é aquela que ensina que liberdade vem acompanhada de responsabilidade. E aí eu sou favorável, sim, à redução da maioridade penal, né? Porque um jovem hoje tem plena consciência do que faz. A legislação praticamente protege hoje o adolescente de 16 a 18 anos, né? E ela foi construída numa época completamente diferente da atual, né? Hoje um adolescente de 16 ou 17 anos, ele tem acesso à internet, rede social, acompanha a notícia em tempo real.
E o principal, ele entende perfeitamente o que é certo e o que é errado. E se ele entende o que é certo e o que é errado, ele precisa ser responsabilizado pelo que ele faz de errado. E aí, praticamente, o estatuto hoje da criança e do adolescente é praticamente um estímulo à impunidade do adolescente. Então, a gente precisa fechar um pouco esse cerco. E a Thalíria falou bem, não são lá grandes crimes que são cometidos pelos menores, né? Essa porcentagem deve estar realmente muito real. Ela falou em coisa de 1,5%, vai que seja 2% dos crimes. Mas se a gente puder endurecer mais, quem sabe esses 2% nem existiriam, nem passariam pelas estatísticas. E é claro, a gente nunca pode deixar de cobrar o Estado. O Estado ele precisa chegar onde não está chegando. Vamos dar um exemplo com o próprio estado da Thalíria. Rio de Janeiro. A gente sabe que as comunidades hoje lá vivem à mercê das milícias, do tráfico, e o combate duro ao tráfico também é responsabilidade do Estado. E uma das coisas que tem acontecido muito é o adolescente ser aliciado pelo tráfico utilizando do regulamento embaixo do braço, ou seja, como não tem nenhuma punição para o jovem, eles aproveitam, aliciam o jovem para traficar, para andar armado. Hoje mesmo, numa entrevista, eu estava falando de uma cena que eu vi há pouco tempo na favela do Vidigal, onde um menor tomava conta da entrada da favela com um fuzil na mão. Se tivesse chegando polícia, ele era o encarregado de dar o alerta. Se tivesse chegando alguém de uma facção concorrente, ele também daria o alerta. A gente não pode permitir um troço desse. Mas o menor sabe que ele está fazendo isso errado, sabe que esse comportamento é errado. Então é por isso que essa votação hoje, 44-18, se eu não me engano, foi uma votação expressiva. Ela expressa a vontade do parlamentar e principalmente a vontade do povo brasileiro. Agora, deixa eu tocar num outro ponto aqui, que é a questão do sistema carcerário, né? Tem sido debatido também isso, porque vai ser necessária uma adaptação, né? Alguma mudança, caso haja a aprovação do projeto, cumpridas todas as etapas, ainda é só um passo que foi dado hoje, um passo importante, mas falta muito ainda até que seja esgotada a tramitação do projeto, vai ter que ser necessária alguma adaptação do sistema carcerário, porque a gente vai ter um maior número de pessoas presas, esses bandidos de 16 e 17 anos que agora passariam a responder penalmente como adultos e integrar o sistema carcerário. Aí, quero ouvi-los em relação a isso. Começando aqui com o deputado Coronel Tadeu agora, invertendo a ordem. Como seria isso, deputado? O Brasil tem condições de acomodar essa fatia da população carcerária no momento em que se fala tanto justamente sobre as más condições dos presídios, superlotação carcerária? Como seria essa acomodação de mais esse contingente nos presídios? Vitor, eu entrei na Polícia Militar aqui do Estado de São Paulo em 1982. E lá nos bancos escolares, em 1982, eu já ouvia falar: quem não constrói escola vai ter que construir presídio. E é o que vai ter que acontecer, não vai ter jeito. O Estado vai ter que se adaptar. É função do Estado promover esse encarceramento. É função do Estado fazer com que a pena seja cumprida. E o Estado vai ter que se adaptar. Eu não sei exatamente quantas vagas vão precisar, a gente não sabe, porque hoje já é deficitário, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, ele tem um certo déficit de vagas. São quase 250 mil presos aqui e a gente tem não há mais tanta superlotação como no passado, né? Porque foram construídos muitos presídios. Mas os estados que não têm essa estrutura vão ter que se adaptar a isso, vão ter que reservar o orçamento, porque indiretamente faz parte de um investimento na segurança pública, e colocar o preso dentro da cadeia e, quem sabe, a gente possa fazer com que o preso se arrependa daquilo que ele fez, né? E quem sabe ele não venha cometer novamente um crime, porque a reincidência é muito alta, mas qualquer estado vai ter que se preocupar com isso, né? Eu gostaria muito que fosse o contrário, que a gente não tivesse que construir presídio, tivesse que construir escola, creche, isso aí seria maravilhoso, mas infelizmente, como a gente não combateu na origem, a gente não atacou o problema onde ele precisa ser atacado, que é uma educação de qualidade, emprego, né? A gente vai tendo que correr atrás do prejuízo, e o prejuízo é justamente isso, ter que pegar o delinquente, o criminoso na rua, trazer ele para uma cadeia e fazer ele cumprir a pena pagando a dívida que ele tem com a sociedade. E a senhora, deputada, queria ouvi-la também sobre esse ponto. E o sistema carcerário? Primeiro, é preciso desmentir uma questão. Não é verdade que os adolescentes que cometem crimes, né, os chamados atos infracionais, não são responsabilizados. Inclusive, ficam sem liberdade no sistema socioeducativo. Só que se entende que eles
estão num regime separado do sistema prisional. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o próprio sistema prisional. Minha gente, são mais de 800 mil presos. O Brasil tem um dos maiores contingentes de presos do mundo e a gente prende mal. São 40% de presos provisórios. Gente que às vezes depois é julgada e cumpriu uma pena maior do que a pena que lhe era devida, porque o judiciário não foi capaz de julgar essas penas. E o próprio Supremo já entendeu que o nosso sistema prisional ele está num estado inconstitucional de coisas. Então, veja, prender mais, simplesmente, vamos construir presídios, se isso fosse a solução, o Brasil estava bem demais diante do cenário internacional. E me desculpe, Coronel Tadeu, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência também. Eu quero construir escola. Eu quero muito construir escola. Eu quero muito ter mais Instituto Federal. O presidente Lula avançou em mais 100 institutos federais no Brasil. Eu quero adolescentes estudando com perspectiva de futuro, sabendo que a sua vida pode ser diferente, que ele pode mudar a sua realidade, mudar a realidade da sua comunidade, mudar a realidade do seu bairro, da sua família. E quando você olha mesmo o socioeducativo, que é muito problemático, porque as pessoas falam como se o socioeducativo fosse um hotel de 5 estrelas. A gente teve um caso no Rio de Janeiro de morte por tortura de um jovem, de um adolescente que furtou, possivelmente, uma câmera fotográfica. Mas a gente sabe que a reincidência no socioeducativo ela é pelo menos metade do que a reincidência no sistema prisional. Porque o cara vai para o sistema prisional, ele necessariamente tem que se aliar a uma facção da organização criminosa, é Comando Vermelho, é Terceiro Comando, é PCC, e ele volta para a sociedade envolvido com crime. Se ele for um criminosinho, ele volta criminoso. Se ele não for julgado, ele vai ter que se aliar a uma facção criminosa. Essa é a realidade do Brasil. E, por fim, o que eu defendo? Ignorar isso tudo? Gente, vamos parar de enxugar gelo, enxugar sangue. Todo mundo viu no Rio de Janeiro a Operação na Penha e no Alemão. 135 mortos. Comemoraram. O que aconteceu depois? Nada. Nada. O tráfico continua dominando o Rio de Janeiro, seja pelo Comando Vermelho, pelo Terceiro Comando. A gente continua tendo as milícias dominando mais da metade da região metropolitana porque precisa se enfrentar o coração do crime organizado. Asfixiar financeiramente a sustentação do crime organizado. Aliás, tem político defendendo isso. Flávio Bolsonaro já defendeu milícia, homenageou miliciano. A gente sabe bem que o Rodrigo Bacelar, do PL, aliado de Cláudio Castro, foi preso por relação com o Comando Vermelho. A gente sabe que parte do dinheiro de Vorcaro também tinha relação com o PCC. Então, cortar o dinheiro do crime e não criminalizar os adolescentes, que eu gostaria que fossem o futuro do Brasil. Por isso que eu defendo que construa escola. Então, a gente tem que ter seriedade. Teve uma GLO, para terminar, eu sei que estou falando demais aqui. Teve uma GLO que o governo Lula fez há 1 ano e meio atrás, 2 anos, que sem uma morte foram mais de 1.500, se eu não me engano, não me falha a memória, pessoas presas, toneladas de drogas e armas, drogas apreendidas, centenas de armas apreendidas, porque partiu de uma inteligência nos portos e aeroportos. Armas não nascem na favela. Então, a gente tem que ter seriedade no tema da segurança pública, porque, de fato, a violência precisa ser combatida de forma contundente. Mas façamos isso tendo coragem de enfrentar de frente o crime organizado no Brasil. Agora, deixa eu trazer um outro tópico aqui, que é o fato de que esse tema está em discussão no Congresso Nacional já há muitos anos, quase uma década que esse assunto está parado, é debatido no Brasil há talvez muito mais do que isso. Há muito tempo se fala em redução da maioridade penal, mas agora, nas últimas semanas, essa discussão acelerou na Câmara dos Deputados e muitos atribuíram isso a justamente o calendário eleitoral. É uma agenda de interesse da direita, da oposição, que teve essa vitória hoje. E aí queria ouvi-los sobre esse tópico, começando agora com a deputada Talíria. Até que ponto isso tem uma coloração eleitoral, deputada? Teve esse impacto na aprovação? Primeiro eu quero dizer que a agenda da segurança pública também é uma agenda de interesse da esquerda brasileira. Ela precisa ser uma agenda de interesse de todo mundo que ocupa a política. Ninguém é feliz com violência. Ninguém é feliz indo para a rua e tendo seu celular furtado depois de dividir o celular em 12 vezes sem juros, sabe? Ninguém é feliz morando numa favela e a mãe trabalhadora doméstica não sabe se seu filho, um jovem negro que muitas vezes é assassinado indo para o trabalho ou para a escola, como o Marcos Vinícius, filho da Bruna, sabendo se ele vai, na dúvida se seu filho vai voltar ou não.
Então, a violência precisa ser enfrentada. Inclusive, é bom lembrar os principais alvos da violência do Brasil, dos homicídios, que são os jovens negros do nosso país. Eu desejo cidades seguras, mas é importante que a gente apresente soluções que são mentirosas. Eu estou aqui há 8 anos, fui deputada com o Coronel Tadeu. Quantos tipos penais nós criamos aqui? Quanto aumento de pena nós produzimos aqui? E eu respeito quem pense que isso resolve, mas qual é a curva de queda de homicídios, embora a gente esteja vivendo um momento com o menor índice de homicídio do último ciclo histórico? É muito pequena. O Brasil ainda é um país muito violento. Na última década foram 300 mil jovens assassinados. É uma geração inteira que tem sua vida interrompida, muitas vezes pelo Estado brasileiro. Então, o que a gente precisa fazer é fazer o que tem que ser feito. Não dá para enxugar sangue. E em ano eleitoral, isso é verdade, usar do populismo penal a partir do sentimento legítimo de medo das pessoas. As pessoas querem segurança. E nós temos que dar soluções verdadeiras. Não usar esse medo real, para fazer agitação eleitoreira séria. Vamos sufocar o dinheiro para que o dinheiro não sustente o crime organizado. Vamos controlar armas e munições nas fronteiras, nos portos e aeroportos. Vamos ter perícia independente para ampliar a elucidação de homicídios. Vamos ampliar o papel da União na engrenagem de segurança pública. O crime ele ultrapassa as fronteiras de um Estado. Mas a extrema-direita não quis, por exemplo, fortalecer o papel da União na PEC da segurança pública. Deputada. Então, acho que a gente tem que ter medidas concretas e eficazes. Perfeito. Coronel Tadeu, por favor. Bom, Vitor, eu posso dizer para todos os nossos espectadores que o encarceramento, ele traz um sucesso, sim. E o maior exemplo para o mundo hoje chama-se El Salvador, Nayib Bukele. Presidente de El Salvador, ele promoveu o encarceramento geral, fundou lá, construiu o Cicote, que é o maior presídio, acredito eu, do mundo, e está lá o resultado. Zerou em 95% a taxa de homicídio. Ele tem crime lá ainda? Claro que tem, mas hoje é o país mais seguro do mundo. Ele pegou qualquer pessoa que tivesse alguma dívida com a justiça ou que criasse uma dívida com a justiça e com a sociedade e trancou e acabou. Praticamente ele disse assim, só vai ficar na rua quem é bom, quem faz o bem, quem quer trabalhar, quem quer estudar. Então resolve-se o encarceramento. Claro que nós temos outros problemas a serem resolvidos aqui no Brasil. Essa política da esquerda, a esquerda se aproxima muito com o crime organizado, mas muito mesmo. Exemplo, irmãos Brazão. Eles foram os autores do assassinato de Marielle Franco e acusaram demais várias pessoas, inclusive a família Bolsonaro, e a prova está aí. Políticos ligados ao PT, à esquerda, é que se assassinaram uma vereadora que era de esquerda lá no Rio de Janeiro. Então o PT tem essa ligação com o crime. Não sei se todos, provavelmente não sejam todos os políticos do PT ou da esquerda, mas que a gente sabe que muitos têm, a gente sabe. E o crime acontece de diversas formas. Até hoje não se explica a morte do Toninho do PT, Celso Daniel. Até hoje ninguém conseguiu explicar esse roubo do INSS. Então o PT, aonde tem roubalheira, onde tem matança, muito provavelmente ele está junto. Então a gente dizer que a esquerda faz pela segurança pública, isso é falácia, porque não faz. Ela tenta realmente cada vez mais se omitir do assunto para facilitar a vida do crime no Brasil. Essa é a minha percepção como policial e principalmente como político. Vou dar 30 segundos aqui para os deputados para a gente fechar o nosso debate, para as considerações finais, invertendo a ordem aqui mais uma vez. Deputado Coronel Tadeu, por favor, 30 segundos. Houve 30 segundos só para comentar que tá certo que foi uma vitória da direita, porque os deputados da esquerda acabaram todos votando contra a redução da maioridade penal. Mas hoje é muito mais uma vitória da sociedade brasileira na Comissão de Constituição e Justiça, porque muita gente se preocupa com o bandido e ninguém se preocupa com as vítimas. Muitos se preocupam com o que vai fazer com o bandido e não esquece completamente daquela mãe que perdeu o filho assassinado, do pai de família que foi morto. Então...
Ok, obrigado, deputado. Deputada Talíria, igualmente, 30 segundos. Quem tem bandido de estimação é a extrema-direita. Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado no Brasil, tentar inclusive matar o presidente da República. Flávio Bolsonaro acusado de lavagem de dinheiro, recebeu dinheiro de Vorcaro, milhões, possivelmente corrupção passiva. Amigos de miliciano, homenageou Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, Rodrigo Bacelar, aliado desses todos, do PL também, presidente da LERJ, preso por relação com o Comando Vermelho. Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, acusado de abuso de poder político e econômico. A gente quer enfrentar os bandidos. A extrema-direita tem bandidos na sua composição. Infelizmente, isso não é importante para o Brasil, para a democracia brasileira. Muito bem, deixa eu agradecer aqui aos nossos convidados, deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e o ex-deputado do PL de São Paulo, Coronel Tadeu, honrando aqui o nosso compromisso do jornalismo da Band, em sempre expor o contraditório, dar voz aos dois lados, expor aqui por todos os ângulos questões delicadas como essa que a gente está tratando aqui, redução da maioridade penal e segurança pública. Vou começar com a deputada Talíria. Obrigado, deputada. Uma boa tarde por aí. Obrigada, boa tarde para vocês. Coronel Tadeu, igualmente. Obrigado e boa tarde, deputado. Obrigado, Talíria. Obrigado, Vitor. Um abraço a todos. Um abraço.